Mi gente, este vídeo é o vídeo deste canal. Hoje é um dia muito especial, hoje é domingo, dia dos pais. E quem tá aqui nesse canal pela primeira vez com muita emoção e com muito amor? Meu paizinho! Obrigado, princesa. Trouxe meu pai aqui pra gente bater um papo. Juntei uma tag de pai e filha e também pedi perguntas pro pessoal pra eles te conhecerem melhor e pra gente bater um papo, tá bom? Valeu. Então vamos começar. Bom, vamos lá. Antes de começar, já vou avisar que Papo está bem nervoso, porque ele não é nem das fotos. Imagina gravar um vídeo, mas como ele disse, eu pedi e ele não conseguiu dizer não. Eu atendi. Mas assim, esse vídeo, eu tava pensando que vídeo que eu colocaria esse domingo, e aí eu lembrei que era Dia dos Pais. Dia dos Pais pra mim sempre foi um dia especial, assim como o Dia das Mães, porque graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho pais incríveis, eu sempre falo isso, eu sou muito grata mesmo, assim, à família que eu tenho, à infância que eu tive. Só que a gente passou por uma barra, né, pai? Uns tempos atrás aí, o ano passado não foi nada fácil. Tem um vídeo aqui que conta um pouco sobre isso, sobre o fato de meu pai ter ficado doente e graças a Deus ter se recuperado. E depois disso, eu tenho certeza que o Dia dos Pais, pra mim, se tornou 10 vezes mais especial. Então eu achei... eu não quero chorar. Vamos começar as perguntas. Tá. Porque, assim, eu valorizo... Não é só o Dia dos Pais, não. É cada dia que eu tenho ele ao meu lado. Pra mim é um dia especial. Né? Obrigado pela força que você sempre deu nesses momentos que não foram fáceis. Valeu mesmo. Então vamos começar pra gente dar umas risadas. Não sei se a gente vai dar risada, mas assim, pra não entrar nesse clima. Pai, o que eu já fiz que te deixou mais orgulhoso? Você é uma ótima filha desde bebê. Que bonitinha! Então, nunca me deu trabalho algum. A minha mãe fala também isso, que eu nem chorava muito. Isso me deixa orgulhoso. Eu já aprontei, eu fiz alguma coisa que te deixou assustado? Que eu me recorde, não. Honestamente, não. Eu também não lembro de nada, não. O que eu faço que te incomoda? Pode ser sincero. Ultimamente é preocupação demasiada com a minha saúde. Não precisa mais. Não precisa mais. Vamos entrar aqui nas questões de um remédio acabar e ele demorar uma semana pra comprar outro, né? Nem precisa me preocupar. Um defeito e uma qualidade. É difícil. Não. Defeito? Pai, eu sei que você me ama muito, mas é algum defeito? Qualidade é você ser muito pontual. E isso é uma coisa que a gente não é muito afeito. A família. Exatamente. A família não é tão horário. Assim. Exato. Eu sou chata. Não sou o extremo da pontualidade, mas eu sou chatinha. Em cima do que eu falei de pontualidade, se a gente se atrasa, você se incomoda. Você se incomoda e muito. Isso às vezes desnecessário. É verdade. Às vezes eu me estresso, depois eu me sinto até mal de ter me estressado. Mas não é, gente? Tempo eu acho que é uma coisa tão preciosa que você não ser considerado... Não tô falando de você precisamente, tô falando no geral. Mas você não ser considerado com o tempo do outro é uma coisa que me incomoda muito. Uma lembrança boa de quando eu era criança. De ir te buscar na escola e ver a tua felicidade. Ver a tua alegria. Que bonitinho. Meu pai sempre me levou e me buscou na escola, gente. Quer dizer, só teve uma época da vida que não, assim, mas sempre que deu pra conciliar os horários, ele fazia isso. Isso é uma lembrança boa, marcou muito. Aí tem uma aqui que é parecida. Quando você lembra da minha infância, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Puta, qual a primeira coisa que veio na minha cabeça? Que eu não podia deixar de te proteger. Só isso, tinha que te acompanhar, estar sempre por perto. Não só você, seu irmão também. O que eu já fiz que você não gostaria que eu fizesse novamente?
Meu, que ótima filha, né? Eu não ia falar nada não, mas ele tá dizendo. Que ótima filha. Eu sou uma filha boa. Mas até na adolescência, essas coisas eu não fui. Tem uma coisa que teve uma época que eu fiquei um pouquinho mais rebeldezinha, que eu comecei a sair assim de madrugada de ônibus, e isso te incomodava muito. Eu nem lembro tanto disso. Porque ele sempre foi um pai que me levou muito na balada, que ia me buscar. Ele era dos pais que tinha rotatividade com os outros pais, uns dois, assim, que tipo, um final de semana não levava, outra coisa, para que todos saibam, eu não saía, não reclamava. Não, ele acordava de madrugada feliz. Levava, ia buscar, deixava dentro da balada. Ia buscar lá dentro e tal. Lá dentro é uma forma de dizer, né? Outra coisa, numa época que as coisas não estavam tão complicadas como hoje. Verdade. Que foi, filho? Ai, você vai ficar tão lindo aí no meio do plano, ele tá aparecendo? Ai, que lindo, fica aí. Filho. Mas teve uma época que você não tá muito lembrado, que eu não lembro por qual razão você não tava afim que eu saísse naquele final de semana e tal, porque existe isso também, né? Aquele final de semana que os pais falam, esse não. Não lembro. E aí eu meio que encrenquei e comecei a sair, tipo, de ônibus e voltar de madrugada de ônibus. E aí vocês não proibiam, mas não gostavam que, né, de madrugada, essas coisas. Bom, essas são algumas perguntas básicas que tinha aqui nessa tag, que como muitas pessoas fizeram, e eu tava trazendo meu pai aqui pela primeira vez, eu falei, vamos lá fazer a tag de filho e pai. Mas eu também pedi algumas perguntas no Instagram, que é pro pessoal que me segue mesmo, que me acompanha, que sabe vários já da sua história daquele vídeo que eu contei. Já te antecipo que a maioria das perguntas é em relação a quê? Saúde. Não. Chiquititas. Saúde, nesse caso, é secundário nesse canal. Nesse canal. Não, eu pensei que... Ai, meu senhor amado. Não, mas teve uma galera que perguntou da saúde também. Qual seria o sonho do seu pai realizado em você? Não, a coisa que passava pela minha cabeça era você se formar na faculdade. Isso você... graças a Deus, conseguiu, se realizou. Outra coisa era você se casar. Isso, você se casou e tá bem. Eu também, graças a Deus. É por isso eu nasci. Não, eu tô falando de você. Não, é verdade, que você idealizou pra mim. Exatamente, coisa que passou pela minha cabeça e as coisas se concluíram e tal. E casei com um mocinho bom, né, pai? Graças a Deus, né? Isso é importante. Porque casar com uma mesmo não ia adiantar. Não, tanto que a gente está pontuando. Você se casou e está bem. Graças ao bom Deus. Então, tem duas perguntas aqui que elas estão mais ou menos ligadas e que ainda não tem a ver com Chiquititas, mas que depois vai levar a isso, pai. Uma é, como foi ter uma filha desde novinha trabalhando como atriz? Porque eu não comecei em Chiquititas, eu comecei com 5 anos novinha, tipo, a trabalhar com publicidade na TV e tal. Foi motivo de orgulho, primeiro. E, ao mesmo tempo, uma preocupação numa época que a gente sabia que você estava entrando no meio artístico e eu precisava te dar estrutura para você encarar essa barra de concorrência. E graças a Deus deu tudo certo. Aí a outra é o seguinte, gostaria de saber se ele ficou preocupado com a sua fama na infância pela exposição. Não, é uma coisa que... você precisa ter estrutura para administrar essa situação. Até porque toda pessoa que quer a fama, ela tem que suportar isso daí, é o preço. Mas foi tranquilo. Você não achou que isso foi um peso para mim também, né? Principalmente porque a gente não queria te enclausurar. E você tinha uma cabeça boa. O que a gente sempre te ensinou foi que você precisava encarar todas essas situações numa boa. Como você lembra que a gente falava, cumprimenta todo mundo, não importa como a pessoa esteja, se é a idade que tem, se é negro, se é branco, se é velho. Se é a pessoa da limpeza. Se é da limpeza, você lembra? Quando você começou a entrar nas emissoras, o que a gente te falava? Quando você passar na catraca, você cumprimenta as pessoas. Você olha, cumprimenta todo mundo. Não é por causa da fama
ou porque está conseguindo alguma coisa, isso iria te abalar. E felizmente isso deu certo e você foi conquistando teus espaços e tuas amizades. Que bonitinho. Tem uma que pergunta assim, que lindo. Tem muita gente que achou legal eu gravar com você, porque tem gente que te acompanha meio que quando você aparece lá nos meus stories, tudo isso. Aí falou, que lindo, quero saber se você é uma filha carinhosa e presente. Presente? Ninguém pode falar que eu não sou. Olha, não é uma filha que fica babando ovo, assim, mas é muito presente, é carinhosa, é dedicada. Eu quero resumir aqui, tem muitas perguntas sobre Chiquititas, então eu vou dar uma pincelada e aí você fala mais ou menos como foi pra você aquele período. Como ele se sentiu ao ver você em Chiquititas? Qual a sensação do pai que tem a filha Chiquitita mais linda e simpática do mundo inteiro? Ah, tá bom. Como foi pra ele o período de Chiquititas e como foi lidar com a saudade? Então, porque assim, deixa eu explicar pra quem não sabe, porque, né, todo mundo não é obrigado a saber que Chiquititas, a minha Chiquititas, naquela época a gente gravou na Argentina, em Buenos Aires. Eu fiquei lá quase 4 anos. Quando eu fui eu e minha mãe, meu pai e meu irmão ficaram aqui no Brasil. A gente não sabia quanto tempo seria, mas imaginamos que seria um tempo normal de uma novela, né? Que assim, sei lá, no máximo 1 ano. Eu acabei ficando quase 4. E é verdade que eu já falei sobre isso muitas vezes, minha mãe já veio no canal muitas vezes e já falou sobre isso, mas você nunca falou sobre isso. Como foi pra você? Motivo de orgulho. Motivo de orgulho. De uma... Mas e separar a família, essa coisa toda? Porque meu irmão era adolescente, eu tava ali na pré-adolescência também. Fácil. Se a gente falar, não, foi as mil maravilhas, foi fácil. Não. A gente sofreu. Todo mundo, vocês lá e eu e teu irmão aqui e tal. Mas deu para suportar. Deu, depois de um determinado período, aproveitei bastante a situação, a vida aqui no Brasil com o teu irmão, onde a gente curtiu cinema pra caramba. A gente saiu, a gente andava junto, todo o tempo do mundo eu tinha que proteger e não podia deixar ele sentir falta. A tua mãe ligava todos os dias. Um momento que não existia internet, que, né, não era comum, que as ligações eram caríssimas. Se pro pessoal que é da minha época, lembra que a gente pensava em ligar assim para outro estado, já era caro, imagina para outro país. Eu deixava metade do salário no telefone, né, pai? Mas não tinha outra alternativa. Exatamente. Isso era uma forma da gente realmente tal. E depois a novela entrou no ar, a gente ficava assistindo. Eu, mais do que nunca, ficava parecendo um bobo, porque eu era um bobo de ver minha filha, uma negra, fazendo sucesso, linda pra caramba, linda pra caramba, e todo mundo fazendo votos de que realmente era uma atriz e estava, no auge, a coisa mais bonita que tinha. Mas não foi fácil não, eu lembro que quando eu fiquei sabendo, meu maior desespero é, como assim eu vou ficar longe do meu pai? O maior pânico, porque eu sempre fui muito grudada com meu pai. A segunda pergunta que apareceu bastante aqui, agora sim, deixa eu explicar também para quem não sabe. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo pro canal, que o título dele eu acho que é o vídeo mais feliz desse canal, onde eu falava sobre a cura do câncer do meu pai. Era um testemunho de fé e de vitória, e eu queria dividir aquilo, assim, levar isso para as pessoas, e ele concordou comigo. Então, muitas pessoas assistiram esse vídeo, e aí tem algumas perguntas aqui em relação a isso, pai. Eu separei aqui duas que valem por todas. Como foi a sua luta contra uma doença tão grave? E a outra pede para você contar um pouco a sua experiência e o que mudou para você depois do que você viveu. Meu pai teve um linfoma, tá? Pra quem não sabe, resumindo aí a história. De qualquer modo, eu vou deixar o vídeo que conta um pouquinho esse processo pra vocês. A doença apareceu, eu não esperava, mas quando ela apareceu, eu sabia que era uma realidade e que eu precisava viver. Eu tinha a minha família do meu lado e tinha fé de que eu ia superar isso. Encarei
encarei como se fosse uma gripe. As pessoas estranharam o que estava acontecendo. Eu só sabia da gravidade quando eu recebia, na época que eu estava no hospital, recebia os familiares e como eu não tinha perdido a lucidez, isso assustava porque eu estava muito abatido. Mas eu sabia que aquilo ia passar. Primeiro, eu só vou repetir, você precisa querer viver. E você precisa enxergar que em tua volta, todo mundo está do teu lado e torcendo como se aquilo era um momento que, era passageiro. E isso foi uma verdade. Você precisa confiar em Deus, você precisa ter um compromisso com Ele. A vida é muito bonita. Você precisa saber que você tem algumas coisas na vida que ainda não tinham sido realizadas e que você vai concluir. E Ele te dá a saúde de volta. Isso aconteceu. E passou. Ai, meu Senhor amado. A minha amiga tá aqui, ela tá também chorando e eu tô aqui me segurando. É isso, eu só posso dizer que na época eu só rezava pra ele não perder a fé, porque eu sabia que tudo dependia dessa fé dele. É claro que algumas pessoas não conseguem alcançar isso, porque eu acho que também que todo mundo tem o seu tempo certo na Terra e Deus sabe qual é o momento de cada um. Mas se não chegou o seu tempo, eu acho que é primordial você não desistir, não se entregar, né, pai? Pra não ir embora antes da hora. É que quando você percebe que a gente fala muito em corrente, e isso é verdadeiro. Quando você percebe que você tá doente, mas todo mundo que tá do teu lado tá torcendo para você sair daquela situação, a força depende muito de você. A cabeça das pessoas, o que a gente vê por aí é o seguinte: se eu tenho um linfoma, se eu tenho um câncer, se eu tenho isso e aquilo, então eu vou morrer. Isso não passou pela minha cabeça. O que ele passou eu vou ficar curado. Eu acho que essa foi a grande chave, assim. Pra gente finalizar, tem uma garota que mandou 2 perguntas. Uma pede pra ele falar de alguma situação que aconteceu que te deixou orgulhoso de mim, mas você já falou sobre isso. E a outra pergunta dela e você também falar de alguma situação que deixou você muito orgulhosa dele. Então, já que você já falou do seu orgulho por mim, eu vou finalizar eu falando do meu orgulho por você. Eu acho que primeiro é o orgulho do pai mesmo que você sempre foi, tanto pra mim quanto pro Kleber. Eu tenho uma irmã de coração também, que ele se dedicou muito a ela. Eu tenho as melhores lembranças, assim, da minha infância, tanto quanto eu era novinha, quando eu já era mais adolescente. Foi incansável em tudo que eu queria, em tudo que eu pedia, de sair de madrugada, de voltar. E eu sinto isso, assim, tanto comigo quanto com eles mesmo, que nunca foi um peso ser pai pra você e ser um pai parceiro, sabe? E depois eu não tenho como não falar do orgulho que eu sinto de como ele viveu essa etapa da doença dele. O Senhor fez exatamente tudo que eu mais pedia pra Deus que você fizesse, que era que você tivesse muita vontade de viver e de seguir adiante. E foi assim, sabe? E hoje em dia, ele ainda tem alguns problemas de saúde, mas mesmo assim, meu pai é uma das pessoas mais leves que eu conheço, assim. Ele não sente o peso dos problemas, da doença, sabe? Ele continua adiante. E, cara, assim, pra mim é uma inspiração mesmo. Daí eu vou terminar esse vídeo feliz, eu não vou terminar esse vídeo chorando. Valeu. Eu te agradeço de verdade por não ter desistido em momento nenhum e continuar do meu lado pra eu estar festejando mais um Dia dos Pais e saber que eu vou comemorar muitos outros. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do meu paizinho, da minha família, saber exatamente da onde eu venho, né, que essa pessoa que eu sou tem tudo a ver com este homem e com a minha mãe, que de vez em quando aparece aqui no canal.
Se você tem seu pai aí do lado, curta bastante, abrace, beije, aproveite. Se você não tem mais, espero que você tenha as melhores lembranças e pense em principalmente aproveitar muitas pessoas que sim estão do seu lado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu levei um susto muito grande no ano passado. O que eu mais sinto hoje é esse desejo de aproveitar todos os momentos, todos os dias, todas as possibilidades que eu tenho de estar com as pessoas que eu amo, principalmente com a minha família. Feliz Dia dos Pais para os pais que estão me assistindo e para os pais de vocês também. E obrigada por ter vindo, pai. Foi ótimo, você saiu super bem. Nem parecia que você tava nervoso? Não sei, será? Até o Ragnar tá aqui todo feliz, querendo que o vovô tá aqui.